Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nessa manhã, nós queremos te agradecer pela alegria de estarmos aqui. Nós queremos que o Senhor tenha trazido tantos tesouros para nós nesses dias, Pai. O Senhor tem nos ensinado de uma maneira tão amorosa, tão gentil. O Senhor tem nos trazido para perto de Ti todos os dias para ministrar aos nossos corações. Aqui há uma igreja desejosa de Te conhecer, Senhor. Existem pessoas aqui, Senhor, que desejam mais da Tua presença, que desejam ouvir a Tua voz. Então eu peço, Espírito Santo, venha ministrar aos nossos corações nesta manhã de uma maneira sobrenatural. Tu és aquele que ministra de forma amorosa. Ajuda-me, Senhor, a trazer aquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos continuar falando do nosso tema, da nossa série do Jeito de Jesus. E hoje nós queremos falar o versículo 6 de Mateus. Abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 5, versículo 6. E eu quero começar perguntando para você nesta manhã, quem aqui já se sentiu injustiçado? Levanta a mão bem alto, porque eu quero ver. Nossa, bastante gente injustiçada. E eu queria saber se você também já ficou indignado por ver alguém sendo injustiçado. Quem já ficou indignado? Eu acho que esse é um dos meus maiores pecados. Como a gente fica fácil indignado, né? Vendo as coisas, principalmente num país com tanta injustiça quanto o nosso. Mas o texto de Mateus, Jesus diz: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. E eu queria começar dizendo que a Bíblia fala sobre alguns tipos de justiça. E hoje eu quero falar sobre 3 deles, para a gente aprender aqui. Então, o primeiro deles é a justiça moral. O que significa a justiça moral? É viver de acordo com o caráter de Deus, seguindo seus mandamentos e princípios. Envolve integridade pessoal, retidão nas relações com o próximo e a prática do bem, vivendo em santidade, em ações honestas, amorosas e justas. Então, a justiça moral significa viver em obediência e santidade, viver de acordo com a vontade de Deus, alinhado à vontade de Deus. E o texto é Miqueias. Olha lá, ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, ter fome e sede de justiça moral é desejar viver uma vida santa, justa, reta diante de Deus e dos homens. Como nós precisamos nestes dias, e o Senhor tem nos chamado para vivermos uma vida reta, santa, justa, honesta. O Senhor está nos convidando nesses dias, como o nosso país, como a nossa nação, precisa que a igreja se levante em santidade e em obediência. A segunda justiça é a justiça social. O que significa? É cuidar dos necessitados, promover justiça aos vulneráveis, cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro, é ser generoso, é estar atento à necessidade do próximo, é amar com ações práticas. Então, o Senhor está nos chamando para manifestar uma vida de justiça na sociedade, amando, servindo, prestando atenção nos mais vulneráveis que estão ao nosso redor. E olha o texto, Deuteronômio 10, 18, diz assim: Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas.
O Senhor está dizendo, eu conto com uma igreja que está disposta a olhar para o necessitado, para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro. E eu levo tão a sério essa palavra, e praticar essa palavra, que nós adotamos um estrangeiro. Nós temos um mexicano aqui na nossa família, meu cunhado amado. Vocês viram como eu levo a sério essa palavra, né? De amar o estrangeiro. Como que nós precisamos, nesses dias, amar o estrangeiro, amar aquele que está, né, vindo de outro país, às vezes até de outro estado. O Senhor nos chama para recebermos, acolhermos essas pessoas. Olha o outro texto, lá de Mateus 25, do 35 ao 40, diz assim, ele faz pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então, quem que responderá? Os justos responderão, Senhor, quando foi que vimos faminto e lhes demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, a mim o fizeram. Esse texto é poderoso, porque às vezes a gente diz tanto, olha, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero ser usado por Deus. Sabe que jeito que a gente serve a Deus? Amando aqueles que ninguém quer amar. Servindo aqueles que ninguém quer servir. Amar e cuidar daqueles que são invisíveis. Aqueles que estão na prisão, aqueles que estão nos hospitais, ao estrangeiro, à viúva, o órfão, o pobre. E o Senhor está nos chamando nesses dias para sermos a resposta para esse tipo de pessoa, que a sociedade rejeita, que a sociedade deixa de lado, que são marginalizados. E o Senhor está convidando a gente nesta manhã. Eu coloquei assim, se a dor do outro não me incomoda, o reino de Deus não está no meu coração. Se a dor das pessoas ao meu redor não me incomoda, tem alguma coisa de errado no meu coração. Então, o Senhor está nos chamando para olharmos a dor das pessoas que estão ao nosso redor. Então, ter fome e sede de justiça é buscar a justiça para o próximo. E amar o próximo com atitudes práticas. Porque a gente gosta muito de falar. Eu te amo, você é amada. Mas o Senhor está nos chamando para viver isso de maneira prática, com atitudes de amor. E a terceira, que é onde eu quero focar nesta manhã, é a justiça do reino. A justiça que Jesus vem implantar aqui entre nós. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim... Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aquele que nunca pecou, aquele que nunca falhou, veio até nós, para que por meio do seu sacrifício na cruz, nós fôssemos feitos justos diante de Deus. Jesus, sem pecado, assumiu a culpa humana na cruz, trocando a nossa condenação por sua justiça. Deus imputou o nosso pecado a Cristo e, em contrapartida, imputa a justiça de Cristo aos que creem. O que é imputar, né, Jara? O que é isso? Imputou. Deus pegou todos os nossos pecados e disse, agora esses pecados é a responsabilidade de Jesus. Ele coloca sobre Jesus todos os nossos pecados. Lá em Isaías 53 ele vai falar sobre isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele assumiu as nossas culpas. Deus não apenas nos perdoa, mas Ele nos inocenta.
Ele não só nos perdoa, mas Ele nos torna inocentes. Ele diz, já não há mais nenhuma culpa sobre você. Ele rasga a nossa dívida. E Ele nos dá seu amor e a sua graça. Olha, eu já tive dívida. Há um tempo atrás, graças a Deus, né, amor? Passou. Mas eu lembro que quando nós quitamos a dívida, que alegria. Não é bom? Você já quitou a dívida? Jesus pegou a nossa promissória, aquilo que era a nossa condenação eterna, aquilo que nós merecíamos como morte eterna, Ele rasga a nossa dívida, Ele rasga a promissória e diz, está tudo pago. Eu assumo a responsabilidade das suas faltas, dos seus pecados. Então, ter fome e sede de justiça é um desejo intenso de ser e viver alinhado com Deus por dentro e por fora. A promessa de Jesus é que Deus mesmo vai saciar essa fome, começando agora e completando no fim. Então, ter sede de justiça, ter fome de justiça, é um pouco diferente do que nós imaginamos. Quando nós falamos sobre ter fome e sede de justiça, muitas vezes a gente quer ver o circo pegar fogo. Quando a gente pensa em fome e sede de justiça, nós queremos nos satisfazer, muitas vezes, com uma obediência religiosa. Eu vou ser justo, eu vou fazer tudo certinho, eu vou fazer tudo que Deus manda eu fazer, e aí então eu vou ser justo, e aí quando eu sentir que eu estou fazendo tudo certinho e sendo justa, eu vou exigir do outro, que ele seja como eu sou. E então a gente começa a desejar a punição das pessoas. A gente começa a desejar que o outro que foi injusto seja punido. Mas muitas vezes, isso só se torna uma manipulação religiosa. Nós ficamos focados em nós mesmos, no nosso interesse. Então, a justiça que eu desejo é para o meu interesse pessoal. Eu quero que dê certo para quem? Para mim. E aí, para isso, eu acabo querendo a justiça e a punição para o outro. E aqui, semana passada, o pastor César falou a respeito de Jesus no templo com chicote. Teve alguns irmãos que falaram, agora eu vou poder usar o chicote. Sabe, querido, Jesus não usa o chicote no templo porque ele foi ofendido. Jesus não usa o chicote porque feriram a reputação dele. Porque todas as vezes que fizeram isso, Jesus ficou calado. Sabe por que Jesus pega o chicote? Porque Ele quer proteger o povo desta pressão religiosa que era colocado sobre as pessoas. Virou comércio, o perdão dos pecados virou comércio. Então, Jesus pega o chicote não é para se defender, Jesus pega o chicote para dizer, com esse povo não, chega de opressão religiosa. Chega de ficar querendo que as pessoas paguem para ser perdoadas. Eu vou resolver este problema. E é poderoso. Sabe, aqui eu não estou dizendo que nós não vamos buscar justiça humana. Mas aqui eu estou dizendo qual a motivação que nós buscamos justiça humana. Nós buscamos motivação para que o outro seja punido ou para que outras pessoas não sofram novamente. Um exemplo aqui, você caiu num golpe. E aí um estelionatário levou o seu dinheiro. Você vai à justiça com qual motivação? Eu quero meu dinheiro de volta, esse homem vai pagar. Vai apodrecer na cadeia. Vocês não pensam. Mas a verdade é que nós devemos fazer isto com a motivação. Eu vou fazer isto para que outros não passem pelo que eu passei. Para que venha à luz essa situação. E para que este cara possa também alcançar ao Senhor. Esses dias eu vi um Reels muito engraçado do cara fazendo um golpe desses, né, de depositar.
Aí a mulher, olha moço, eu vou te dizer, Jesus te ama. Eu não sei onde você está, mas Jesus te ama e Ele quer salvar a sua vida. Eu falei, olha que legal, em vez dela xingar o moço, dela ficar brava, ela evangelizou o estelionatário. Eu falei, Senhor, nos ajuda. Como nós precisamos viver neste nível, né? Sabe, essa bem-aventurança é uma conexão entre as outras que nós falamos, os pobres de espírito, os mansos, os que choram, com os próximos que virão. Então, ele vem agora manifestar a transformação que houve no nosso coração. Então, se você é um pobre de espírito, se você é um manso, se você chora por causa dos seus pecados, isso vai manifestar para outras pessoas em justiça. E isso só pode acontecer por causa de um novo coração. Olha lá, Jesus mostra a fome e a sede de justiça, trazendo uma comparação entre o que foi dito e, porém, eu vos digo. Então, se você for olhar lá para frente do Sermão da Montanha, depois dos felizes, Jesus vai explicar como funciona essa justiça. E aí, olha que interessante, Jesus diz assim, ó, o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo... Vocês viram como é que a gente não sabe de cor? O olho por olho, dente por dente, a gente sabe de cor. O que diz? Quem pode me falar o que diz? Ó, se alguém te dá um tapa, se você for ao tribunal e a pessoa te pedir a túnica, você dá? Vocês viram como a gente tem dificuldade, né? Se o seu irmão pedir a túnica, dê a capa. O que foi dito, ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Porém, eu vos digo... Você viu que olho por olho, dente por dente, saiu uníssono, né? Vocês viram? Olho por olho. Mas esse a gente tem um pouquinho, né, de dificuldade de sair assim. Olha esse texto. Mateus 5:20. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus está deixando claro que a justiça exterior, que se baseia em conseguir o benefício próprio, a compensação pelo erro sofrido, a vingança pelo mal que fizeram, é meramente uma justiça humana, insuficiente e que não vai produzir a transformação num mundo necessitado. Jesus está dizendo, se vocês agirem como os fariseus e os mestres da lei lá de antigamente, o olho por olho, dente por dente, se a justiça de vocês for igual a deles, então de maneira nenhuma vocês entrarão no reino de Deus. Se a nossa justiça é buscar o nosso próprio interesse, que eu seja beneficiado, que o outro seja punido, então, de modo nenhum, entraremos no reino dos céus. Olha esse versículo de Tiago 1:20. A ira humana não produz a justiça divina. Enquanto eu orava por essa manhã, o que vinha ao meu coração é que às vezes a gente está orando por justiça divina. Senhor, faz justiça nessa situação. Mas o nosso coração está cheio de ira. E o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, se você não abrir mão da ira que está no seu coração, eu não posso fazer justiça. Porque a ira humana não produz a justiça divina. Você quer justiça divina? Abra mão da ira. Abra mão da raiva, do ódio, da amargura, do ressentimento.
A justiça humana, ela é falha, ela é corrupta, ela é parcial, e ela nunca será capaz de saciar a fome e a sede de justiça. O problema é que nós achamos que a solução é a justiça humana. Mas não sei se vocês estão assistindo as notícias. A justiça humana é falha, é corrupta. Ela é parcial. Ela é de quem paga mais. E muitas vezes nós, como cristãos, colocamos toda a nossa expectativa na justiça do homem, achando que o homem vai resolver a nossa questão de justiça. Mas a verdade é que ela é incapaz de satisfazer o anseio do nosso coração. Jesus fala que a justiça de Deus quer libertar o pecador, aquele que perdoa e abençoa as pessoas. Essa justiça é a que transforma o mundo. A justiça que vem apenas por meio da graça, porque todos pecaram e todos precisam de justificação. Lembra que da última vez que eu falei, há um padrão mais excelente. Deus está nos chamando nesses dias para buscarmos a justiça que vem pelo perdão, que vem pela misericórdia, que vem pela graça. Eu conheço tanta gente que foi prejudicada financeiramente, na sua reputação, mas que abriram mão do seu direito, da sua justiça própria para abençoar outras pessoas, que não buscaram na força do seu braço. A satisfação que Jesus promete aqui, né, que os que têm fome serão saciados, ela é uma satisfação interna. Sabe por que ela é interna? Porque você já foi perdoado. Você já foi plenamente amado, você foi plenamente inocentado. Nós cantamos aqui que o amor dele nos encontrou. Não fomos nós quem escolhemos, ele nos escolheu. Então ela começa agora, mas a satisfação completa será possível só quando Jesus voltar glorioso e reinar em justiça. Então nós precisamos entender que a verdadeira satisfação de justiça é estarmos satisfeitos na obra redentora de Jesus na cruz. Esta obra perfeita de Jesus, que tomou os nossos pecados, nos tornou justos, somente essa justiça é capaz de saciar a nossa fome e a nossa sede. Jesus é a justiça de Deus. Nós precisamos crer nesta obra poderosa de Jesus na cruz. Sabe qual é a verdade? É que não havia um justo sequer. Às vezes o problema é que nós achamos que nós somos, porque eu não mato, não roubo, não fumo, então eu sou. Não, você também era pecador. Nós merecíamos a morte eterna. A cruz era para mim e para você. O inferno era para mim e para você. Mas Jesus assume a nossa culpa. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos traz de volta. E é esse amor e essa justiça que Ele nos chama para manifestarmos. É essa graça e essa justiça. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e falar, Jesus é a justiça de Deus. Então a pergunta que eu quero fazer para nós refletirmos nesta manhã. Então, Narjara, eu entendi, eu fui perdoado, eu fui justificado, amado, Jesus assumiu a minha culpa, me inocentou, eu sou agora filha amada, filho amado. Então, o que eu faço quando eu sou injustiçado? O que eu faço quando alguém é injusto comigo? E aí, a palavra de Deus vem nos dar um exemplo poderoso. Essa é uma das histórias mais lindas da palavra de Deus, que é a história de José do Egito. José recebeu um sonho que os feixes iriam se curvar diante dele. E aí os irmãos falaram, então você está querendo dizer que nós vamos nos curvar diante de você, que você vai ser honrado? E os irmãos ficaram muito bravos. E então o que os irmãos fazem?
pegam José, vendem José, primeiro joga no buraco, né? Porque se não for para fazer uma coisa bem feita, né? Jogam José no buraco, depois vendem José para a caravana, né? Que comprava escravos. José é levado embora. Os irmãos chegam para o pai de José e falam, ó, acabou, José morreu, já era. E aí então José vai para o Egito, vai trabalhar na casa de Potifar, e José é honesto, José faz tudo direitinho. Aí vem a bendita da mulher de Potifar, dá em cima dele. E aí José faz o quê? Sai de mim, Satanás. Não. Mas ele foge. A Bíblia diz que ele sai correndo. Então José faz a coisa certa. E aí então começa a dar tudo certo, porque José fez as coisas certas. Foi isso? José então é acusado de assédio. E aí José é preso. E aí ele vai para a cadeia. E aí ele dá o seu melhor lá, ele cuida, ele melhora a prisão. E aí ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro. E aí ele fala, ó, não esqueça de mim quando você voltar lá para o faraó. E aí chegando lá no faraó, o cara já chega e conta de José. É assim? O homem esquece de José. Ingratidão. Imagina José. José tem que lidar com rejeição, abandono, traição, mentira. É preso injustamente, fazendo a coisa certa. Ele é preso. Lá na cadeia, ele dá o seu melhor, ele cuida. Mas aí o que acontece? Esquecem de novo dele. Mas aí vocês conhecem a história, depois vocês podem ler a história, eu vou ler só uma parte aqui. A Bíblia diz que ele interpreta o sonho do faraó, de 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Aí faraó chama José para se tornar o governador do Egito, cuidar, né, dessa questão de armazenar os alimentos para os 7 anos de fome. E José está agora numa situação maravilhosa. Ele é governador do Egito, cheio da grana, poderoso. Imagina essa cena, cara? E aí a Bíblia diz que quem vem pedir ajuda? Os irmãos vêm pedir ajuda para José. E aí chega o grande dia. José tem a oportunidade de fazer justiça. Vamos fazer justiça. E aí ele cantou aquele louvor lá, chamou os egípcios e cantou. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Brincadeira, não cantou isso. A Bíblia diz que ele chega diante dos irmãos, os irmãos estão lá diante dele. E aí vamos ver como que José decide fazer justiça. Próximo. Olha o texto, Gênesis capítulo 45, do versículo 4 ao 9, diz assim: cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, gente, ele está falando para as pessoas que feriram ele, tá? As pessoas que venderam ele. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos e não haverá plantio e nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, de novo, foi Deus quem me mandou para cá e não... Uau! E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito, venha para cá sem demora.
Vocês viram como que é a justiça do reino? José perdoa e inocenta seus irmãos e os chama para perto para alimentar e cuidar deles. Esta é a justiça do reino. E é tão interessante, eu não vou poder ler aqui, que o tempo é curto, mas a Bíblia fala que um pouco antes desse texto que nós lemos, quando José sabe que os irmãos estão lá, ele chora muito alto. A Bíblia diz que os egípcios escutam o choro de José. Sabe o que significa? Ainda doía. Ainda doía. Ainda era um assunto difícil, porque parece que José não sentia mais, mas ainda doía. Muitos de nós estamos esperando para perdoar, porque nós estamos esperando parar de doer. Mas o Senhor está nos convidando hoje para manifestar a justiça de Deus, perdoando aqueles que nos feriram, ainda enquanto dói. No final do texto diz, depois que José rasga a promissória dos irmãos e diz: vocês não me devem mais nada, não foi vocês que me trouxeram aqui, foi o Senhor quem fez isso. Não fiquem angustiados, não se culpem entre vocês, foi Deus quem fez o que fez. Quando José rasga a promissória, perdoa os seus irmãos, a Bíblia diz que ele chora de alegria. Você está esperando uma dor passar, que só vai passar quando você estiver disposto a rasgar a promissória. Existem dores que só são curadas e resolvidas no nosso coração quando nós decidimos perdoar e não querer mais vingança. Olha esse texto, nós vamos ler ele de novo, é o texto que nós lemos lá sobre a justiça de Deus, agora nós vamos ler um pouquinho mais. Diz assim: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do modo de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Nós reconhecemos o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. Ele nos trouxe de volta, nós estávamos perdidos. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. E agora o texto que nós lemos lá no início: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Antes, na nossa antiga vida, nós buscávamos vingança, nós buscávamos destruição, nós queremos ver a punição, nós queremos que o outro sofra, nós queremos que o outro sinta a mesma dor que a gente sentiu quando nos feriu. Quando nós não conhecemos a Cristo, nós queríamos ver o mal das pessoas. Mas agora, nós somos chamados para ser embaixadores do reino e portadores da mensagem da reconciliação. A justiça de Deus não era sobre honrar José e nem punir os irmãos, mas era sobre alimentar e cuidar de um povo.
Há um plano muito maior para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas feridas. Tem um plano muito maior. A verdadeira justiça não está em conseguirmos provar que estamos certos e o outro errado. Não é sobre desejar o mal para aqueles que nos feriram, mas é sobre perdoar e desejar que o outro se arrependa, seja salvo e conheça o amor de Deus. Não é apenas sobre nós, é também sobre o outro. Nós experimentamos a misericórdia e agora o Senhor está dizendo, eu posso usar você para manifestar essa misericórdia, esse amor para outros. Enquanto nós estávamos aqui no louvor, o Senhor trouxe ao meu coração, será que eu posso usar esta igreja, que está disposta a sofrer, para que outros encontrem o meu amor? Nós estamos dispostos a sofrer injustiças, perseguições, pessoas nos acusando, nos caluniando, para que essas mesmas pessoas alcancem o amor e a graça de Deus? Quando nós não perdoamos e nós desejamos vingança, estamos desejando a nossa justiça própria. A justiça que atende apenas aos meus interesses não é a justiça de Deus. E eu queria passar um vídeo. Ele é bem curtinho, eu queria que você prestasse bastante atenção. Porque quando nós não queremos confiar na justiça de Deus, que é amorosa, misericordiosa, cheia de graça, nós substituímos a justiça de Deus pela nossa própria justiça. Nós queremos resolver as coisas como nós achamos que elas devem ser resolvidas. E nós corremos um risco muito grande quando nós buscamos a nossa justiça própria. E aqui eu vou mostrar o vídeo de alguém que buscou a sua justiça própria. E vocês vão ver o resultado. Sabe, o Senhor está nos chamando para abrirmos mão da nossa justiça própria. O vídeo que nós vamos ver agora é de Judas, o discípulo que traiu Jesus. A Bíblia conta que Judas era um dos discípulos e ele era um homem que queria justiça. Ele cria que quando o Messias viesse, ele faria justiça ao seu povo. Ele iria punir o Império Romano e assumir o reino político daquela época. Mas como nós sabemos, não era esse o objetivo de Jesus. Não era isso, não foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra. E então, Judas fica muito decepcionado e frustrado, porque Jesus não fez justiça como ele achou que deveria ser feito. E se eu não fizer essa coisa grande que você imaginou que eu deveria fazer agora? Ainda vai acreditar? É claro que eu vou. Então por que você está sugerindo que sabe melhor do que eu qual deve ser o melhor passo a ser dado? Eu confio no senhor. O senhor confia em mim? Que tipo de pergunta é essa? Acredita que eu tenho algo a oferecer ao grupo, não é? Acredito. Então por que você não segue o meu conselho? Eu não tô aqui pra ajudar você? Eu nunca pedi conselhos pra você. E pra que eu tô aqui, então? Se eu não sou útil pro seu reino, então eu não sou nada. Você tem uma escolha pra fazer, Judas. Eu tô ouvindo. A quem você pertence? Quem tem o seu coração? Você é uma contradição ambulante, Judas. Sabia disso? Você acredita que ele poderia fazer magicamente espadas aparecerem nas mãos de todo mundo e com a mesma boca questiona cada passo dele? Por que essa fé que crê tão plenamente, tão profundamente, não permite que você confie que ele sabe o que está fazendo? Olha, ele escolheu cada um de nós por um motivo. Talvez o meu Não. seja... É, você de novo. São suas ideias. Eu te amo, Judas. Mas a sua mente está tão cheia das próprias ideias que se fecha para a crença. Tá tudo bem.
faça o que veio fazer. Sabe, Judas tinha uma expectativa de uma justiça que traria vingança contra os seus inimigos. Ele considerava que Jesus ia vir e destruir o Império Romano e assumir o reino, assumir o governo. A expectativa da justiça de Judas era que Deus manifestasse a sua ira, seu fogo consumidor e sua destruição. Um tipo de justiça que às vezes nós mesmos, lá no fundo, desejamos. Queremos a vingança, queremos que Deus mostre que está do nosso lado e que dará uma punição àqueles que nos oprimem, que são injustos conosco. Judas queria que Jesus fizesse justiça de acordo com as suas ideias. E quando Jesus não fez como ele imaginava, ele se aliou com o inimigo. Quando desejamos que Deus faça justiça de acordo com as nossas ideias, acabamos tomando decisões que nos afastam do propósito da vontade de Deus. E damos lugar para o inimigo, através de ressentimentos, de mágoa, de ira, de frustração. Jesus está nos perguntando: a quem o seu coração pertence? A mágoa, o ressentimento, a ira? Ou pertence a mim? O Senhor está perguntando para mim e para você nesta manhã: você pode confiar na maneira como eu estou agindo? Você pode estar disposto a sofrer um pouco para que outras pessoas conheçam a Jesus? Jesus está perguntando: e se eu não fizer essa justiça incrível que você está esperando que eu faça? Você vai continuar confiando? Nós estamos muito preocupados em nos defender, de defender as nossas ideias, as nossas opiniões, a nossa reputação. Sabe, Judas, quando ele reconhece o erro, ao invés de se arrepender e voltar atrás, ele continua fazendo de acordo com a sua própria justiça, e ele se pune. E você vê que não foi isso que aconteceu, porque essa é a cena, para mim, mais bonita, quando ele olha nos olhos de Judas e diz: meu amigo, da minha parte, continua tudo bem. Da minha parte, você continua sendo amado. Da minha parte, está tudo bem. Mas Judas continua querendo fazer a sua justiça própria, se autopunindo. E muitos de nós, por causa dos nossos erros, do nosso passado, queremos nos autopunir. Achamos que muito do que nós estamos sofrendo é a justiça de Deus nos punindo. Eu quero dizer para você nesta manhã que você foi totalmente perdoado. Ele está olhando nos seus olhos nesta manhã e dizendo: meu amigo, da minha parte está tudo bem. Sabe, a justiça moral e a justiça social precisam ser fruto da justiça de Deus em nós. Nós precisamos reconhecer o quanto nós somos amados, o quanto nós somos abençoados. Se a justiça que eu desejo não transforma o meu ofensor em um filho de Deus como eu sou menos que um fariseu. Pedir a Deus que faça justiça contra o meu inimigo é pedir que Ele experimente a graça de Jesus e seja transformado como eu fui. O Senhor está contando comigo e com você para orarmos por aqueles que nos ofendem. Sabe, virou uma regra de que quando a gente perdoa alguém, a gente tem que se afastar. Não, eu perdoei, mas eu vou me afastar. Deixa eu dizer para você, tem situações que isso vai acontecer. Que Deus vai falar para você: se afaste.
Mas eu quero dizer para você que também vai ter vezes que Deus vai olhar para você e vai dizer: eu preciso que você conviva com essa pessoa, porque ela precisa me conhecer. E ela vai me conhecer através do amor e da graça que se manifestam na sua vida, através do novo coração que eu já te dei. Deus pode contar conosco. Judas queria uma justiça que iria beneficiar somente o povo judeu. Mas Deus tinha algo muito maior. Jesus queria salvar toda a humanidade. Não livrar somente o povo judeu do Império Romano, mas livrar-nos da morte eterna e da opressão das trevas. Deixa eu te dizer, essa dor, essa ofensa que você sofreu, pode fazer parte de um grande plano de Deus para salvar as pessoas que estão ao seu redor. Só se afaste se Deus te der essa direção. Se Deus não te der essa direção, aguente firme. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque teve gente que aguentou firme para que eu estivesse aqui. Teve gente que não desistiu na fraqueza, que não desistiu na ofensa, que não desistiu no medo. E Deus está contando com uma igreja que está disposta a ser ofendida, que está disposta a aguentar, para que outros possam encontrar ao Senhor. Você pode se colocar de pé, a banda pode subir, por favor. Sabe, queridos, ter fome e sede de justiça é oferecer aos outros o mesmo perdão e a mesma misericórdia que eu recebi de Deus. Isso é justiça do reino. É oferecer ao outro o mesmo perdão e a mesma misericórdia. E o que o Senhor falava comigo é que nessa manhã Ele quer nos encher do seu amor. Se você ainda não foi completamente cheio por esse amor, eu quero convidar você a fazer isso nessa manhã. Feche os seus olhos. Ele está dizendo: meu amigo, da minha parte está tudo bem. O seu passado foi rasgado, a sua dívida foi rasgada, você é totalmente perdoado, totalmente amado. Eu não estou punindo você. Essas coisas que estão acontecendo não é para punir você. É para que você me conheça, para que você esteja mais perto de mim. Mas o Senhor também está convidando aos Josés que estão aqui nesta manhã a perdoar, a rasgar as dívidas dos seus ofensores, mesmo que ainda esteja doendo. Feche os seus olhos. Se tem alguém que você precisa perdoar nesta manhã, enquanto os músicos vão cantando aqui, você pode falar o nome dessa pessoa e dizer: eu estou rasgando a dívida dessa pessoa, ela não me deve mais nada, porque foi isso que o Senhor fez comigo e eu quero fazer isso com ela. Senhor, eu recebo o teu perdão, eu sou teu amigo, eu sou o teu amigo. Que a tua graça que nos alcançou alcance a outros, e que nós estejamos dispostos a sofrer para que outros encontrem esse amor, em nome de Jesus.